Aguinha. Não vamos esquecer de pegar nossa aguinha. Nadir, se você pudesse se apresentar novamente, porque a Silvia colocou para gravar agora. Por favor. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Nadir, trabalho na Casa Fraterna Novo Caminho. E hoje estamos aqui para falar do nosso guerreiro. E não vamos esquecer, gente, de pegar nossa aguinha, tá? Por um cantinho. Eu já fiz a prece. Isso. E vamos começar, né, Silvia? Isso aí. Então, e a bom. gente inicia, né, pessoal, com a projeção desses slides, né? Nadir, se você Isso. quiser, tá passando. Já vou começar. Isso, passou o próximo Hoje, slide aí? tá aqui. Então, Hoje vamos falar um pouco do nosso querido, não poderíamos deixar de falar dele hoje, né, gente? Que é o dia dele, nosso querido Ogum. Então, vamos falar um pouco do povo da lei. Saudações, amigos. É aqui que vamos para mais um encontro, em que nosso objetivo é auxiliá-los na compreensão do mágico e místico, sem grandes mistérios. Por obra do destino ou não, aqui estamos para falar-lhes brevemente sobre o povo da lei. Não existe caminho por onde não possamos passar, nem ao menos barreira que não impeça adentrar quando o assunto é a lei. Nossa ordem se faz imperar. Nós somos o povo da lei, umbanda a trabalhar. Meus irmãos, antes de adentrarmos por este caminho, é necessário um breve esclarecimento. Neste conteúdo introdutório, estaremos a falar sobre trabalhadores e enviado pela corrente de trabalho nos campos da lei, em um modo geral. Aqui ainda não estaremos a falar diretamente sobre a linha da lei, pois esta requer que antes seja tratado sobre o aspecto específico e mais abrangente da corrente que a rege. É comum, entre os encarnados, vincular os trabalhadores desta categoria única e exclusivamente aos conhecidos entre vós por cavaleiros de Oguns, ou caboclos de Oguns, ou ainda apenas por Oguns. Porém, sinto-los informar que este é um equívoco, mas, felizmente para nós, é chegada a hora de lhe trazer um pouco. Estou lendo muito rápido, Silvio? não, de maneira alguma, está ótimo. Tá ótimo. Na hora que você quiser falar alguma coisa, você me interrompe, tudo bem? Tudo bem, pessoal, se vocês tiverem também algum É, apontamento, né, alguma dúvida, a gente está e fazendo esse estudo, né, a projeção dos slides e a leitura da Nadir. uhum. Então, Samantha tem algo Ogum, a falar por essa leitura desse parágrafo que a Nadir nos trouxe? Não. Então, tá bom, vamos continuar. Ogum, este deverá seguir, a priori, a corrente que rege a linha primária a qual está manifestando caboclos. Já um Ogum rompe mato, é um trabalhador dos campos irradiativos de Ogum, corrente da lei, que traz como irradiação secundária a vibração de Oxóssi. Porém, este regido prioritariamente pelos princípios que rege a lei, a qual está manifestando Ogum de trabalho.
Parece confuso, mas não é, irmãos. Mas, à frente, estaremos abordando com mais clareza sobre o magnetismo que rege cada corrente de trabalho e, dentro das correntes de trabalho, o magnetismo das suas respectivas energias. Porém, por enquanto, basta que entendam que quando um espírito assume compromisso com determinada linha de trabalho, junto ao arquetipo que este assume, forma plasmada, que vem também o magnetismo fluídico e energético. Então, quer falar alguma coisa, Silvia, Samanta, Dora? Nós estamos falando sobre os Oguns, né, que são os cavaleiros de Ogum, os trabalhadores em terra e que conseguem nos instruir, nos auxiliar. E cada cavaleiro carrega o nome de uma falange, né? Tem o Isso. Ogum Megê, Ogum Beira-Mar, Ogum Iara e tantos outros que a gente ouve falar, inclusive nos pontos cantados de Ogum. Isso. Aí, eu achei interessante sobre um que eu li, que eu achei bem, assim, que a gente não... Até então, eu mesmo não sabia. Então, eu vou passar para vocês. Não é grande. As oferendas de Ogum é feita com velas de cor laranja, flores de cor alaranjadas ou vermelhas, licor e frutas ácidas. Seu amaci é feito com água do rio, flores hibísicos, folhas de pitangueira e alecrim macerados. Achei interessante. E também tem o Ogum cristalino, Ogum da fé e da lei regido por orixás Oxalá. Ogum mineral, Ogum do amor, é da concepção regido pelo orixá Oxum. Ogum do fogo, o Ogum da justiça, regido pelo orixá Xangô. O Ogum é Lico, Ogum do ar, regido pelo orixá maior Ogum. Quer dizer, esse é o nosso maior, que é o Ogum mesmo, né, gente? Vocês... Bom, eu entendi assim, se não for, vocês me corrigem. Isso? É interessante é que essa questão da falange de Ogum, né, na literatura aqui trazida pelo Rubens Saraceni, né, é impossível quantificar a legião das hierarquias por conta dessa variedade, né, de vibrações, como a Samanta comentou há pouco, né? O Ogum Beira-Mar, Ogum Iemanjá, Ogum Rompe-Mato, então são várias categorias, né? Assim, milhões e milhões e milhões de soldados ali, justamente trazendo o trono da lei, né? Que é a ordenação, o direcionamento, que é o que nós podemos ver, né, nesse primeiro slidezinho aí projetado, que ele vai ser o protetor, é o guerreiro do Cristo. É o guerreiro do Cristo, isso mesmo. E também tem o Ogum aquático, que é o Ogum da geração, gerido pelo orixá Iemanjá, é o que você acabou de falar. Possui também a hierarquia de Oguns tripolares. Eles atuam nas faixas neutras, onde se inicia os estágios de evoluções. São eles: Ogum tripolar, cristal, Ogum matinata. Ogum tripolar, mineral, Ogum das cachoeiras. Ogum tripolar, vegetal, Ogum rompe-matos. Ogum tripolar, fogo, o Ogum de lei.
Interessante, né, gente? Sim, bastante interessante, né, essas categorizações, né? Que cada um, como tem uma atribuição, né? Na função protetora, na função diretiva, naquilo de trazer a força. Nadir, Oi? você trouxe para nós alguma coisa que envolve aí as questões das ervas deles, que eu projetei aqui nesse slidezinho, né? Não, Que, eu não achei, Silvia. olha, interessante que a representatividade vegetal, né, de Ogum, pessoal, Uhum. nós podemos, como temos, né, espada de São Jorge, espada de Ogum, ela está aí na nossa imagem, e o Comigo Ninguém Pode. Não sabia que o Comigo Ninguém Pode era uma erva, era uma planta de Ogum. E, Não e nem sabia. eu. Eu também não. Nossa, é interessante mesmo. Não sabia. Que ambas, né, se a gente for ver nessa questão que envolve as ervas, ambas têm uma questão de proteção, de blindagem, né, de não permitir o atravessamento de energias deletérias. Isso. Nossa, E mas o Comigo Ninguém Pode, muito bom que a gente aprende isso aí. E- sim. Várias ocasiões que eu já tive oportunidade de presenciar, Comigo Ninguém Pode, ela é uma planta que custa, né, ser atingida, assim, porque ela é É. muito forte, né, é uma erva quente, e quando os ataques são muito profundos, e o Comigo Ninguém Pode chegar a amarelar, é aquela questão, o Ogum tá agindo ali, tá Ah, tendo aquela energia que não pode sim. ser, né, não pode chegar ou na casa, né, da pessoa, no terreiro da pessoa. Dora, você está com a mão levantada? Pode falar, por favor. Sim. Ô, Silvinha, mas o Comigo Ninguém Pode não é uma erva utilizada para banho, não, né? Olha, que eu saiba, não. Geralmente, a experiência que eu tive de orientações, o Comigo Ninguém Pode foi utilizado para limpeza de locais, né? Limpeza da casa, limpeza de terreiro, limpeza do ambiente. Para banho, que eu me recorde, não, mas nós podemos depois, eu posso até dar uma pesquisada e a gente tenta esclarecer isso nas próximas oportunidades. Verdade. É muito interessante isso aí. Então, você quer falar mais alguma coisa, Silvia? Porque o meu, não sei se está muito pequeno, o que eu Não, preparei. tá tranquilo, Dora, tá tranquilo, Nadir. A gente pode dar prosseguimento aqui. Isso. Aqui tem uma lenda, pessoal, uma lenda muito bacana de Ogum. Essa lenda, ela tá projetada aí nesses slidezinhos, ela com... Oh, peraí que tem gente tentando entrar agora. Isso. Lê a lenda para nós. Isso, eu vou ler. Que tinha gente entrando, perdão. O Nadir, você consegue fazer a leitura aí pelo seu celular ou fica difícil para Não, você? tá difícil. Tá, eu vou ler aqui. Peraí que eu vou ver aqui. Então tá bom. Acho que dá. A lenda, não, Ogum, saber ouvir. Isso. A lenda é esse. Perfeito, pode continuar. A lenda nos conta que é a cidade de Abeokuta, é isso? Vivia um ferreiro chamado Ogum. Ele fazia todo tipo de ferramentas, desde armas para a guerra, instrumento de caça, agricultura, todos os conheciam, muito por seus instrumentos, mas pouco gostavam da sua companhia, pois o consideravam grosseiro e teimoso com um gênio difícil de lidar. É, Típico filhozinho de Ogum ali, né, é. no dia a dia. Continuando a lenda. Peraí.
Certa vez, houve uma invasão nas terras Abecutá. É isso mesmo? Sim, E Abeokuta. Abecutá. E uma guerra se instalou onde os moradores da cidade foram capturados e aprisionados. Alguns guerreiros que conseguiram escapar se reuniram para bolar um plano para derrotar o inimigo e libertar o seu povo. Ogum, que era muito forte, estava entre esses guerreiros, mas devido à sua teimosia, não conseguia concordar com as decisões dos demais, que decidiram ir ao reino de Ilê e Fê. Ilê e Fê buscar um reforço com os outros guerreiros de branco. Bem, né? Ele estava lá, como a gente viu, os guerreiros, alguns escaparam, ele muito forte, vou ali, né? Vou combater esse povo. Continuando. Peraí, saiu aqui, Silvio, espera um pouquinho. Correto, tranquilo. Mas saiu mesmo. Mas espera aí, agora saiu aqui, comigo ninguém pode, é isso? Não, né? Não. Espera aí. Então, é o que saiu no meu celular, foi. Para nós está aparecendo o restante da história. Adirzinho, eu acho que você clicou no chat. Clica de novo na tela. Qualquer coisa, alguém pode talvez continuar a leitura, né? E aí a gente vai. Eu acho, porque. Peraí, aqui tá dando, peraí. Aí deu? Ele tá saindo. Deu. Aí, saiu de novo. Então, Babi, continua aí para nós enquanto a Nadir se organiza, por favor. Ok. Ogum decidiu ficar e defender a cidade sozinho, pois acreditava que não precisava de ajuda de ninguém para vencer a guerra. Os inimigos retornaram e Ogum, de espada na mão, os enfrentou. Tudo bem. Contudo, como eram muitos, Ogum foi ferido e precisou recuar. E foi então que, deitado, ferido e com dores, Ogum recebeu a visita de Orumilá, um sábio orixá que veio lhe pedir que fosse atrás de seus companheiros em busca de ajuda, pois sozinho ele não conseguiria nada. Muito bem. O Urumilá é o orixá Zambi, né? É o nosso Deus, nosso Criador. Ele falou, meu filho, sozinho não vai dar certo, né? Nadir, tudo bem? Tudo? E aí, Tudo conseguiu bem. reprojetar? Não consegui. Tudo bem, vamos Tenta. continuando assim. Só um instante. Isso. Ogum, orgulhoso e teimoso, não queria dar o braço a torcer e, desconsiderando o conselho de Orumilá, foi novamente ao encontro do inimigo. Desta vez, a luta foi tão violenta que deixou Ogum à beira da morte. Mas antes que o golpe fatal fosse dado, os companheiros de Ogum, junto com os guerreiros de branco, chegaram e conseguiram resgatar Ogum, deixando-o para se recuperar, enquanto os outros seguiam para a batalha. A batalha durou muito tempo e Ogum se recuperou. E quando acordou, viu que seus companheiros estavam levando a pior na luta e decidiu armar-se de coragem e seguir para ajudá-los. Vamos lá. Isso. Interessante.
Quando os companheiros viram Ogum, se sentiram renovados de esperança, pois ele era um guerreiro poderoso, e todos juntos recomeçaram a luta. Dessa vez, somando a coragem de Ogum, a inteligência de seus companheiros e a força dos guerreiros de branco, Abeokuta saiu vitoriosa e seu povo foi resgatado. Em meio às comemorações, Ogum pediu a atenção de todos para se desculpar, pedindo perdão por sua teimosia e afirmando que havia entendido que somente a união pode vencer a guerra e que é muito importante saber ouvir. Neste momento, Orumulá veio novamente e fez de Ogum um orixá, aquele que, apesar de sua dureza, tem coragem para enfrentar os inimigos e humildade para entender que somente juntos somos mais fortes. Essa lenda, né, ela é muito bacana, porque ela resgata a questão que envolve a força, né, a bravura de Ogum, e aquilo assim, eu não preciso de ninguém, e na verdade não é assim, né? Eu até vou parar de falar agora para a Samantha continuar os comentários, eu tenho certeza que ela vai falar muitas coisas importantes sobre essa parte da questão social do ser humano. A teimosia dele, né? Que eu achei, assim, A teimosia. Isso, achei bem teimoso. Essas fábulas, né, esses contos sobre como os orixás foram feitos, a gente, lógico, né, pessoal, a gente tem que entender que é um imaginário para que a gente compreenda um pouquinho das características, né, dessa força. Muitos falam de São Jorge como sendo Ogum, justamente pelas características de sua bravura, né, de sua coragem. Mas a gente sabe que Ogum não é São Jorge, né? Foi sincretizado dessa forma lá atrás, quando os escravos precisavam fingir, né, para os brancos que estavam cultuando o catolicismo, né? Porque o catolicismo era a única religião permitida de ser festejada, comemorada, celebrada, ensinada no nosso país nessa época. Então, foi necessário fazer esse sincretismo, mas não tem nada a ver. Ogum é uma vibração sagrada que traz ao nosso mundo, né? É justamente o trono da lei. Sendo o trono da lei, quando a gente pensa em lei, em alguém que possa cumprir a lei, precisa ser alguém que tenha coragem, porque a lei é uma só, independente de qualquer pessoa. Não é porque eu gosto de um ou de outro, né? Não é porque eu simpatizo com um meio, com um público, com um contexto, ou, eu quero defender a minha família. Não, a lei é para todos. Então, se alguém estiver infringindo a lei, mesmo sendo da minha família, esse alguém vai sofrer as consequências dessa infração, né? Então, essa força do orixá Ogum traz para nós a verdade sobre, né, a lei do Pai Maior. E sem essas características, né, meio que ilusórias mesmo, que a gente cria, e a gente às vezes quer aproximar uma força sagrada e divina aos comportamentos humanos, né? Aqui na fábula, para a gente exemplificar, mas a gente precisa lembrar que a força do orixá nada tem a ver com as questões humanas. A gente quer humanizar muitas vezes para trazer mais perto de nós, né? Mas é nós que temos que nos elevar e entender o que essa força significa na nossa vida, no nosso planeta, no universo. Ela está realmente nos regendo e a nosso serviço para nos ensinar algo muito importante, né? Essa coragem que a gente precisa ter de encarar os fatos, às vezes, na nossa vida, e termos a sabedoria que nem tudo
é bom, que nem tudo é permitido, que nem tudo está correto, né? E tem até uma frase que eu gosto muito, que é o certo continua sendo o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E essa dureza, entre aspas, essa rigidez nessa conduta é que realmente traz a justiça para nós, né? Porque a justiça ela não pode ter um nome. Aqui na Terra a gente tem o costume de ter apadrinhamentos, né? A gente fala, fulano, às vezes a gente percebe, observa que alguém tem, até a gente costuma dizer, tem costas quentes, né? Entre aspas. A gente tem uma série de colocações que, infelizmente, né? Quando vamos analisar com certa frieza, deixando os sentimentos de lado, a gente observa que, na verdade, aquilo é errado, né? Está fora da lei. Quando alguém é favorecido só porque é amigo de alguém, só porque é conhecido de alguém, porque pediu um favor, né? E alguém quis fazer o favor. Então, assim, Ogum traz a certeza e a firmeza de que não existe isso nas leis do Pai Maior. Nas leis dos homens, isso pode acontecer, isso pode existir, mas não vai deixar de ter consequências. Então, Ogum traz para nós essa força da coragem e da humildade, né? Porque Ogum não, assim como todos os outros trabalhadores do Cristo, não trabalha sozinho, né? Ogum vem com suas tropas, com os soldados, para chegar mais próximo de nós, né? Nós não recebemos um orixá, nós recebemos aqueles que têm uma ligação muito mais direta com essa vibração. Por isso, a postura de Ogum é uma postura muito diferente, difícil às vezes da gente compreender até os comandos, pela rigidez, né? Há pouco tempo, na minha própria experiência, né, com um cavaleiro de Ogum que trabalha comigo, eu senti muita dor no corpo, na incorporação dele, e a gente é consciente, né? A gente sentindo essa dor tão aguda, eu perguntei por que eu estou sentindo tanta dor. E aí ele me disse: soldado precisa carregar a armadura. Então, Olha, para a gente entender, né? O Ogum que trabalha comigo é o Sete Espadas. Para a gente entender que vai doer, né? Que é uhum, difícil pegar uma armadura, mas a armadura serve para quê? Para nos proteger. Então, assim, proteger. nem tudo que a gente passa é bom, nem todos os aprendizados vão ser fáceis, nem tudo que acontece conosco a gente gosta, mas são coisas necessárias justamente para a nossa evolução. Um soldado sem armadura, sem o peso da armadura, e que com certeza, né, quando a gente pensa num soldado aí dos tempos de Roma, por exemplo, que as armaduras eram de ferro, muitíssimo grossas e pesadas, devia ficar mesmo com o corpo todo dolorido de ter ficado o dia todo carregando. Às vezes eles marchavam quilômetros e quilômetros e quilômetros, eles ainda não estavam dentro da batalha, mas estavam carregando suas armaduras. Então, assim, quando a gente pensa, né, num soldado,